bom ter você mais uma vez aqui comigo para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu quero cumprimentar você que agora acompanha mais esse estudo da Palavra de Deus com a graça e a paz e o amor de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aí. Você convidou algumas pessoas para assistir esse estudo? Não? Então convide, chame outras pessoas para acompanhar com você esse estudo da Palavra de Deus, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas, porque agora nós faremos o estudo de número 66. Vamos ver sobre os 7 selos dentro do livro do Apocalipse. No último estudo nós vimos sobre as 7 igrejas. Hoje veremos sobre os 7 selos. E no estudo seguinte veremos sobre as 7 trombetas. Você sabe o que são os 7 selos no Apocalipse? Não? Então eu convido você que continue aí, porque daqui a pouco você vai saber o que são os 7 selos do Apocalipse. Antes, porém, eu convido que você se ajoelhe juntamente comigo para orarmos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, como é bom, Senhor, estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos amigos, irmãos, que em várias partes agora, Senhor, deste país, até em outros países também, estão acompanhando este estudo para compreenderem, Senhor, um pouco mais da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, peço que o Senhor esteja com cada um deles, nos abençoando, nos iluminando, nos ajudando, Senhor, a compreender plenamente a Tua vontade para nós. Abençoe, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Se algum, Senhor, está passando por algum problema difícil de ordem física, de problema de saúde, ou um problema financeiro, familiar, queira, Senhor, repreender todo o mal e derramar Tuas ricas bênçãos sobre cada um deles, Senhor. São bênçãos que nós te suplicamos, com perdão das nossas faltas, em nome e por amor do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Como dissemos, vamos então agora estudar sobre os 7 selos do Apocalipse. O que são os 7 selos? Será que são como se fossem selos de cartas? Cada um com uma figura diferente? Ou são outras coisas que, porventura, não compreendemos muito bem? Vamos saber agora o que são os 7 selos do Apocalipse. A primeira pergunta diz o seguinte: que viu São João, o revelador, à mão direita do que se assentava no trono? Vamos ver o que ele viu. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5, versículo 1. Então aí João ele viu um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Os selos da antiguidade, eles eram como que uma espécie de cera quente, que era colocada sobre o papel, e ali vinha o anel do rei, ou da pessoa encarregada por aquela carta, e carimbava aquela cera quente, e rapidamente ali ela secava com aquela marca daquele selo. Vamos então para a pergunta 2. Que fez o cordeiro com este livro? Vamos ver o que ele fez. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse 5, versículo 7. Então esse livro ele estava com Deus, que estava sentado no trono, e o cordeiro veio e pegou esse livro, selado com 7 selos. Esse livro estava enrolado, não eram livros como na nossa época, eram livros que eram enrolados, e ele estava fechado ali com 7 selos, com esses 7 carimbos ali, né? Lacrados. Vamos ver a pergunta 3. Por que foi Cristo declarado digno de abrir os selos? Vamos ver então. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Então nós vimos aí que Jesus ele era o único digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque ele havia sido morto. E com essa sua morte ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. A pergunta 4. O que foi visto ao se abrir o primeiro selo? Vamos ver então o que foi visto quando o primeiro selo foi aberto. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, eis um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Então é isso que foi visto no primeiro selo, um cavalo branco, e montado nele um cavaleiro, que tinha um arco e flechas, né? E ele saiu galopando aquele cavalo, vitorioso e para vencer. Vamos ver aí um pouco mais a respeito disso. O número 7 nas Escrituras denota cumprimento ou perfeição. Os 7 selos correspondem a toda uma série de acontecimentos, em que é narrada a história da igreja, desde o começo da era cristã até a segunda vinda de Cristo. O cavalo branco, com o cavaleiro saindo vitorioso, apropriadamente representa a primeira igreja cristã na sua pureza, indo a todo mundo com a mensagem evangélica de salvação. Olha que interessante, né? Então, esse é o significado do cavalo branco. Esses dias, assistindo um vídeo pela internet, eu vi um youtuber falando que o cavaleiro do cavalo branco era o anticristo. Que interpretação mais absurda, né? Como o anticristo, uma pessoa do mal, pode ser representada por o branco, que é símbolo de pureza, não tem nada a ver, né? Então nós vemos aí que o cavalo branco representa o primeiro período da igreja cristã, é um período de pureza, um período de vitórias, onde o evangelho foi vitorioso, alcançou o mundo inteiro. Vamos para a pergunta 5. Que surgiu ao ser aberto o segundo selo? E havendo aberto o segundo selo, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Vemos aí nessa nota a explicação sobre esse período. Como a brancura do primeiro cavalo revela a pureza do evangelho que seu cavaleiro propagava, assim a cor do segundo animal deve mostrar que a corrupção se deveria manifestar ao tempo a que este símbolo se aplica. É verdade que tal estado de coisas sucedeu à Igreja Apostólica. Falando do segundo século, Warrey, em sua História da Igreja, página 39, diz: o cristianismo começou então a vestir-se do garbo do paganismo. A semente de muitos erros que posteriormente invadiram a igreja tão completamente, marearam-lhe a beleza, desvaneceram-lhe a glória, tomavam já raízes. O mundanismo entrava, a igreja procurava a aliança do poder secular, e dificuldades e perturbações foram o resultado. Este período se estende do fim do primeiro século ao tempo de Constantino, quando se efetuou completa união entre a igreja e o Estado. Então, nesse período aí, né, o período do cavalo vermelho, onde foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, foi o grande período de perseguição ali, após os triunfos da igreja apostólica, né, onde muitas pessoas também foram mortas e a corrupção começou a adentrar a igreja. Vamos para a pergunta 6. Qual era a cor do símbolo sob o terceiro selo? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Apocalipse 6, versículo 5. Na nota nós temos a explicação. O cavalo preto muito bem representa a escuridão espiritual que caracterizou a igreja do tempo de Constantino até o estabelecimento da supremacia papal em 538 Anno Domini. Da condição imperante do quarto século, Warrey, página 54, diz: o cristianismo tornara-se popular, e uma larga proporção, talvez a grande maioria dos que o aceitavam, apenas tomavam o nome, recebiam o rito do batismo, conformavam-se com algumas cerimônias externas da igreja, enquanto no coração e no caráter moral eram tão pagãos quanto antes. Com um dilúvio, o erro e a corrupção invadiram a igreja. Então, por que foi usado o símbolo ali da balança, né? Porque agora interesses financeiros, interesses escusos começaram então a dominar a mente daqueles homens que estavam ali no poder, no topo da hierarquia eclesiástica. Esses homens começaram a mercadejar a palavra de Deus. Pergunta 7. Qual era a cor e o caráter do quarto animal? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo,
e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder, né, para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Então nós vemos aí que neste período foi um período também de muita mortandade, de muita peste. Foi o grande período aí da Idade Média, onde houve muitas pestes, né? Peste negra, grandes e grandes pestes, mortes, perseguições, espadas, as inquisições por todos os lados. Foi um período muito terrível, né, da história cristã. Pergunta 8. Ao abrir-se o quinto selo, o que foi visto sobre o altar? Vamos ver então o que foi visto sobre o altar aí. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6, versículo 9. Vamos ver aí a pergunta 9, esclarecendo um pouco mais a respeito disso. O que se diz estarem fazendo esses mártires? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Apocalipse 6, 10. O cruel tratamento que haviam recebido clamava por vingança, assim como o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Gênesis 4, 10. Não estavam no céu, mas debaixo do altar, sobre o qual haviam sido mortos. Sobre este ponto diz o Dr. Adão Clark: o altar está na terra, não no céu. Ver a nota da pergunta seguinte. Então nós vemos aí que essas almas debaixo do altar, não é que essas almas estavam vivas em algum lugar intermediário, clamando, não, isso é um simbolismo. Assim como o sangue de Abel, que já estava morto, mas o sangue dele simbolicamente clamava, né, por justiça, o sangue dessas almas debaixo do altar simbolicamente clamavam a Deus por justiça para que fosse vingado o sangue delas. Pergunta 10. Que foi dado a esses mártires? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, verso 11. Estes haviam sido mortos durante os séculos compreendidos no selo anterior. Seus perseguidores, a maior parte, ao menos, haviam morrido. E se haviam recebido castigo ao morrer, como alguns supõem, por que se importunariam os mártires pela sua punição? Nesta, como noutras partes da Bíblia, é usada a figura de personificação em que objetos inanimados são representados como viventes e falantes, e coisas que não são como se fossem, como aí nos exemplos de Juízes 9, 8 a 15, Hebreus 2, 11 e Romanos 4, 17. Estes mártires haviam sucumbido como hereges, debaixo da escuridão e perseguição do selo anterior, cobertos de ignomínia e vergonha. Agora, à luz da reforma, seu verdadeiro caráter aparece e são vistos como justos, e daí lhes serem dadas vestes brancas. O linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19, 8. Justiça lhes é atribuída, e após haverem repousado por mais um pouco debaixo do altar, até que outros, que deveriam perecer por causa da fé, o seguissem, juntos então haverão de despertar para a vida e a imortalidade. Então essas almas, elas estão mortas, assim como outros estão morrendo também hoje por causa do Evangelho. E no dia que Cristo voltar e esses justos forem ressuscitados, a sua recompensa será dada. Pergunta 11. Que foi visto primeiro ao ser aberto o sexto selo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Apocalipse 6, 12, primeira parte. Vamos ver que tremor de terra é esse. Isso sem dúvida se refere ao grande terremoto de 1º de novembro de 1755, geralmente conhecido como o terremoto de Lisboa, cujos efeitos foram sentidos numa área de 8 milhões de quilômetros quadrados. Lisboa, Portugal, cidade que contava com 150 mil habitantes, foi quase inteiramente destruída. O abalo do terremoto, diz o Sr. Sears, em sua obra Maravilhas do Mundo, página 200, foi seguido imediatamente da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os edifícios públicos e a quarta parte das casas.
Cerca de 2 horas depois, o fogo irrompeu em diferentes lados e graçou com tal violência pelo espaço de 3 dias que a cidade foi completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, quando as igrejas e conventos estavam repletos, sendo poucas as pessoas que escaparam. O terror do povo não pôde ser descrito, ninguém chorava, era além das lágrimas, corriam todos de cá para lá, delirando de horror e pasmo, batendo na face e no peito, gritando: misericórdia, o mundo vai se acabar. Mães esqueciam seus filhos e corriam à roda, carregando crucifixos. Desafortunadamente, muitos corriam às igrejas em busca de proteção, mas em vão foi ministrado o sacramento, e em vão as pobres criaturas abraçavam os altares. Imagens, sacerdotes e povo foram soterrados na ruína comum. 90.000 pessoas se presume terem sucumbido naquele dia fatal. Então, meus amados, foi algo realmente muito terrível quando o 6º selo foi aberto e esse terremoto, esse grande terremoto, aconteceu. A história ela descreve com detalhes horrendos o que aconteceu nesse dia. Vamos para a pergunta 12. Que deveria seguir o grande terremoto? O que deveria acontecer após esse terremoto, né? E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aí na continuação de Apocalipse 6:12, a última parte, né? Então, após esse terremoto, o sol tornou-se negro, né, como saco de silício, e a lua vermelha como sangue. Isso se refere ao dia escuro de 19 de maio de 1780, quando a escuridão foi tal que deu a impressão geral de que o dia de julgamento estava próximo, né? Então aí nós temos os 7 selos, né? O do cavalo branco, de 31 a 100, que é o período de pureza. Do ano 100 ao ano 323, o cavalo vermelho, que é o tempo de perseguição. Esse período é o mesmo período das 7 igrejas, mas agora aqui em forma de selos. O período das igrejas mostrando a parte espiritual, a situação espiritual do cristianismo. Aqui o período dos selos mostrando a parte social do que aconteceria, né? Podemos dizer assim. E no das trombetas vamos ver a parte política, né? O período do cavalo preto, aí, então, de 323 ao ano 538, que é o período de apostasia. De 538 a 1517, o período do cavalo amarelo, na Idade Escura e as Inquisições. De 1517 foi quando começou a reforma até 1755, que foi as almas debaixo do altar, né? E de 1755 a um período não conhecido por nós, de 2000 e alguma coisa aí, sinais do fim, né? A mensagem do advento. E depois o segundo advento com o silêncio no céu. Esse é o período então dos 7 selos, né? Vamos para a pergunta 13. Que outro evento é mencionado sob este selo? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança descia os seus figos verdes, abalada por um forte vento, Apocalipse 6:13. E isso se cumpriu na admirável chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833. Descrevendo a cena na vizinhança das quedas do Niágara, diz um escritor: nenhum espetáculo tão terrível, grande e sublime foi jamais visto pelo homem, como aquele do firmamento descendo em torrentes de fogo sobre a escura e rugidora catarata. Our First Century, página 330, também Enciclopédia Americana, edição de 1881, artigo Meteor. Um colaborador escrevendo para o Journal of Commerce de 14 de novembro de 1833 diz: procurasse eu na natureza um símile, não acharia um que tão precisamente ilustrasse o aspecto do céu como que São João usa na profecia. A queda das estrelas não se dava como que vindo de árvores diferentes, mas de uma só. As que apareciam a leste caíam para leste. As que apareciam para oeste, para este lado caíam. E as que surgiam ao sul, para aquela direção se despenhavam. E não caíam como cai o fruto maduro, longe disso, mas voavam. Eram arrojadas como fruto verde que com dificuldade se desprende do galho. E então, quando violentamente sacudido deles se desprendem, voam com rapidez na mesma direção descendente. E caindo em multidão, alguns cortam o trajeto de outros, sendo atirados com mais ou menos força. Vê página 314. Então nós vemos aí, amados, que também foi algo
terrível, grandioso, essa chuva de estrelas que aconteceu. Todas essas profecias, amados, já se cumpriram. Vemos aí nesses relatos históricos, né? Pergunta 14. Qual o evento seguinte mencionado? Vejamos. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6,14. Este evento ainda está no futuro e ocorrerá juntamente com a segunda vinda de Cristo. Estamos agora entre os dois eventos, o último dos sinais nos céus e o enrolar-se do céu e a remoção de seu lugar de tudo que é terreno. Os grandes sinais aqui mencionados, que assinalam a proximidade da segunda vinda de Cristo e a subversão das coisas terrenas, estão todos no passado, e o mundo aguarda o soar da última trombeta, como a cena final do drama terrestre. Então, quando Jesus voltar, os céus vão se abrir, vão se desenrolar como um pergaminho, como um livro que se enrola, né? Este é a próxima cena da profecia. Mas nesse ínterim, várias coisas estão acontecendo, né? Pergunta 15. Como comoverá o mundo esse grande acontecimento? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 e 17. Algumas traduções dizem, né? Porque é vindo o grande dia da ira deles. Por quê? Porque aqui é vindo aquele que está sentado no trono e a ira do Cordeiro. Então vem o Pai juntamente com seu Filho, né? O que está sentado no trono, como Deus Todo-Poderoso, e o Pai e o Cordeiro, né? Melhor dizendo. E quando os ímpios fitarem aí os dois, o terror será grandioso e eles vão pedir a morte, meus amados. Será uma cena terrível, né? E a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 16, depois da obra do selamento descrita em Apocalipse 7, que ocorre sob o sexto selo, como é apresentado o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8, versículo 1. O sexto selo apresenta os eventos correlacionados com a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo, muito naturalmente, portanto, deve referir-se a esse evento ou a algum resultado consequente. Quando Cristo vier, todos os santos anjos o acompanharão. São Mateus 25, 31. Segue-se necessariamente silêncio no céu durante a ausência deles. Meia hora de tempo profético deverão ser 7 dias. Os 7 selos, portanto, levam-nos até a segunda vinda de Cristo. Então nós vemos aí, né, que o céu ficará em silêncio por cerca de meia hora profética, que corresponde a 7 dias, né? Porque também o Pai virá. Por isso que o céu ficará em silêncio. Porque se o Pai estivesse no céu, alguns anjos também estariam lá para prestar serviços ao Pai. Mas como também o Pai virá, o céu ficará vazio, ficará silencioso. Tá certo, meus amados? Então este foi o nosso estudo, o estudo dos 7 selos. Os 4 primeiros selos sendo os 4 cavaleiros do Apocalipse, depois tendo os outros 3 demais selos. Espero que vocês tenham compreendido, que Deus vos abençoe, e até o nosso próximo estudo, então, que será sobre as 7 trombetas. Até mais!